quero chamar aqui uma pessoa muito especial, muito querida minha, o Dieguinho. Esse aqui é meu irmão caçula, para quem não conhece, meu querido. É um homem de Deus. Nós somos em 4 irmãos. Esse aqui é o Dieguinho caçula. Casado com a Ana Raquel, tem 24 anos. E vou falar uma coisa para você, meu irmão, eu estou com 32. Eu tenho aprendido cada vez mais com esse rapaz aqui, viu? O que o Senhor tem feito na vida dele, o que eu tenho aprendido pelo o comportamento dele, muita coisa. Parece que ele é 10 anos mais velho que eu. É o contrário, pelo que eu tenho aprendido. Amém? Então ele está incumbido de trazer a palavra para nós aqui. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Esteja receptivo a essa palavra, meu irmão, que vai ser uma bênção. Amém? Deus é bom. É uma honra estar aqui com vocês, viu, pessoal? Um prazer imenso poder estar aqui com você. Essa é uma igreja amada no nosso coração. Eu lembro desde quando o Leandro começou, falou, vamos vir para cá, tal. Eu falei, vai ser um sucesso. Amém? Por quê? Porque este é o lugar que Deus escolheu para você estar. Este é o lugar onde Deus escolheu para o Leandro estar pastoreando a sua vida. E é aqui que tudo vai acontecer na sua vida. Amém, pessoal? Amém ou não amém? Quantos gostam da palavra de Deus? Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês, vamos estudar junto. Quero falar a respeito do seu ser, de quem você é. Amém? Abra a palavra de Deus lá em Tessalonicenses. Primeiro livro de Tessalonicenses. Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 5:23. Tá difícil de achar aí, irmão? Deixa eu dar uma luz para você, ó. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Quem chegou, diga amém. Amém. Quem não chegou, diga, estou chegando. Amém. Diz assim, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, em vosso espírito, repita comigo, espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o homem ele é formado, o homem ele tem 3 dimensões. Qual que é a primeira? Espírito. Qual que é a segunda? Alma. E a terceira é um corpo. Amém, pessoal? Quando você aceitou Jesus, você recebeu um corpo novo? Sim ou não? Quem era gordinho, continuou gordinho. Quem era magrinho, continuou magrinho. Quem tinha o cabelo ruim, continuou com o cabelo ruim. Amém? Por quê? Porque essa mudança ocorreu aonde? Dentro de nós, no nosso interior, no nosso espírito. Então, essa realidade de quem nós somos hoje em Cristo Jesus, ela é uma realidade que está dentro de nós. Só que para a gente poder experimentar e viver essa vida que Deus tem para nós, a gente precisa saber, conhecer, através da nossa alma, para que a gente possa viver e trazer para o nosso dia a dia, para o nosso corpo, para quem nós realmente somos. Amém? Quantos aqui gostam de orar em línguas? Só 3? Olha o telefone, Jesus. Hein? Você gosta de orar em línguas ou não, pessoal? Abra lá em 1 Coríntios capítulo 9. Então nós entendemos que nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo, certo? O nosso espírito é a dimensão nossa do homem que lida com as coisas espirituais. A nossa alma é a nossa dimensão que lida com as coisas racionais, pensamentos, emoções e sentimentos. E o nosso corpo lida com as coisas naturais, físicas. Amém? Você quer ver o quanto a gente classifica essas coisas para a gente poder estudar, mas na verdade nós estamos muito juntos. Porque onde eu vou com o meu corpo, o meu espírito vai também, a minha alma vai também. Não é verdade ou não? Você quer ver como você sente fácil através da sua mente? Se eu falar para você que uma pessoa com a boca cheia
de afta, espremer um limão na boca dela, o que vai ser? Hã? Se eu falar para você que tem uma velhinha aqui na frente, sem dente, mordendo uma gilete de fora a fora. Coisa ruim. Por quê? Porque a nossa mente tem esse poder de imaginar e os nossos sentimentos vão atrás dela. Não é verdade? É ou não é? Por isso que no livro de Tiago fala que o homem que deu espaço para a sua cobiça, você pensou, daí sim, essa cobiça na sua mente vai gerar o pecado. Por quê? Porque você não faz nada sem pensar antes. Então eu quero dizer o seguinte: se a gente controlar a nossa mente, se a gente tiver o controle daquilo que está na nossa cachola, muitas coisas vão ser diferentes na nossa vida. Então a gente não precisa às vezes estar lidando com o pecado, com alguma coisa natural, carnal. Nós precisamos lidar com a nossa mente, aquilo que nós estamos pensando. Amém? Porque aquilo que a gente pensa, a gente fala. Aquilo que a gente fala, a gente acaba fazendo. É verdade ou não é? Deus é bom? Você está bem, querido? Você está cansado ou não? Olha lá, hein, pessoal. Eu falei para você abrir em Coríntios, né? Mas é depois. Vamos para Tiago 1. Você ama a palavra de Deus, amado? Tem certeza disso? Então ela te ama. Se você a ama, ela também te ama. Se você exalta, ela também te exalta, querido. (21) diz assim, 1 Tiago capítulo 1, livro de Tiago capítulo 1, versículo 21. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para o quê? Para salvar a vossa alma. Em Romanos 12, 2 diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vos possais experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então Deus deu para nós a boa vontade, a perfeita e agradável, mas cabe a mim e a você renovar. Não é verdade ou não? Quando você aceitou Jesus, Jesus morreu naquele dia? Não. Ele morreu há 2000 anos atrás. Mas o que aconteceu? Você aprendeu, você se tornou consciente disso. E isso mudou a sua vida. Amém? Então o que acontece? A palavra fala: o meu povo perece porque falta conhecimento. Então eu não vivo naquilo que eu não conheço. Simples desse jeito. É ou não é? Se você deixar um cachorro preso por 3, 4 anos numa corrente do lado da casa dele, da casinha do cachorro, ele sabe, pela vida dele inteira que ele viveu, até onde ele vai, até onde ele não vai. E se um dia você pegar e soltar ele, ele não perceber, ele nunca vai passar daquele lugar, porque ele sabe dali que ele não pode passar. Mas a corrente foi quebrada. Mas ele ainda não entendeu aonde que ele pode ir ou não. Quando a gente vem do mundo, a gente vem com algumas coisas na nossa mente. Porque a nossa mente não nasceu de novo. Quem nasceu de novo foi o nosso espírito. É ou não é? Por isso que nós precisamos aprender nessa nossa vida nova quem nós somos de verdade, para que a gente possa viver em cima dessas coisas. Por isso que o pastor prega que você é curado. Se você não era, não importa, o importante é a sua natureza agora. Amém? Por isso que a palavra fala que não andais no Espírito, através do seu Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, que é o desejo da carne. Quando a gente anda no Espírito, naquilo que nós somos por dentro, a gente não vai ter como satisfazer os desejos da carne. Amém? Por quê? Porque você foi recriado segundo a imagem de Deus, a semelhança de Deus. A palavra fala que você é raça eleita, povo santo, escolhido, de propriedade exclusiva do Senhor. A palavra fala que todos quanto receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você é filho de Deus, você tem um espírito recriado, você é filho da santidade, você é santo. A palavra fala: sede santo como eu sou santo. Amém, querido? Então a gente precisa saber quem nós somos para que a gente possa simplesmente ser.
porque se você não sabe, você não é. Você está me entendendo? Por isso que a nossa alma ela precisa ser renovada. Por isso que ele fala: colhei com mansidão a palavra em vós implantada, porque ela é poderosa para salvar a vossa alma. Esse salvar não é o mesmo salvar do Espírito. O salvar do Espírito é dar um novo. Nós éramos natureza pecaminosa, nós éramos filhos da ira, mas hoje nós somos filhos de Deus. Recebemos a vida de Deus dentro de nós, porque todos que creem nele recebem a vida e vida eterna. Amém ou não amém? Só que essa alma que é poderosa, essa palavra que é poderosa para salvar a nossa alma, é ela restituir ela, é voltar ela, é trazer ela no original. É trazer a nossa alma a pensar naquilo que nós somos de verdade. Porque quando Deus criou Adão, o que ele falou para Adão? Ele deu algumas informações para Adão, deu ou não deu? Sujeitai a terra, dominai. É ou não é? Adão tinha informações de Deus, da palavra, diretamente daquilo que Deus falou para ele. Mas nós, como nascendo nesse mundo, por causa do sistema deste mundo, por causa do pecado que está no mundo, não em nós acabamos aprendendo muitas coisas erradas no mundo. E quando a gente aceita Jesus, a gente acha que a nossa vida vai mudar de uma hora para outra. A sua vida mudou. Amém? Preencheu aquele vazio que você tinha. Preencheu ou não preencheu? Só que existem passos agora de responsabilidade que cabe a você e não mais a Deus. Que é conhecer a palavra. Que é viver segundo essa palavra. Você estar com Jesus é uma coisa. Você utilizar os princípios de Jesus é outra coisa. Porque conhecendo a palavra eu sei aquilo que eu tenho que fazer. E agir segundo aquilo. Porque antes eu não conseguia mais. Porque existia uma lei do pecado em minha vida. Só que a palavra fala que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. Então essa lei, esse Espírito recriado, essa vida de Deus que foi embutida dentro de você, é ela que vai fazer com que você ande nos mandamentos, nos estatutos de Deus, de uma forma folgada, sossegado. Hoje para nós é mais difícil pecar do que não pecar. O que eu vou fazer quando o pecado chegar? Fala não. Diga assim, não. Diga não. A hora que o pecado chegar, você fala para ele: não, não vou. Você tem poder de escolha. Você tem poder de escolha. Amém? O apóstolo Paulo fala: aquilo que eu queria fazer eu não conseguia, mas aquilo que eu não queria eu acabava fazendo. Por quê? Porque o pecado habitava em mim. O pecado tomava conta de mim. Mas em Cristo Jesus eu fui liberto dessa lei. Você devia estar um pouco mais alegre. Eu estou falando que se você tem um vício, você não conseguiria nunca no mundo se livrar, mas com Cristo você consegue. Eu estou falando que se você tem uma doença, você não conseguiria nunca no mundo talvez ser curado, mas com Cristo você consegue. Por quê? Porque esse Espírito, esse rio, essa água que flui do seu interior, ela toca na sua alma, toca no seu corpo e tudo faz novo na sua vida. Deus é bom. Deus é bom. Mas o nosso corpo, a palavra fala: se caminhais pela carne, certamente morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos da carne, certamente vivereis. Então quer dizer que eu sou crente, o meu espírito está recriado, eu fui criado em imagem e semelhança de Deus. A palavra fala: aquele que se une com Deus se torna um só espírito com Ele. Então na parte de dentro você é casado com Jesus. Você se torna um só espírito com Deus. O teu espírito ele tem contato com Deus. Ele recebe aquilo que Deus quer te falar. Ele recebe aquilo que Deus tem para você. Tanto é que a palavra fala que o nosso espírito clama a Deus: Abba, Pai. Você já viu isso? Porque o nosso espírito ele está em contato com Deus. Ele faz parte da família de Deus. Só que se eu caminhar pela carne, pela minha antiga natureza, pelos meus desejos pecaminosos da minha carne, eu vou morrer. Amém? A palavra fala: se caminhais pela carne morrereis, mas se pelo Espírito, qual é o Espírito? O seu Espírito recriado, que está em contato com Deus, mortificardes os feitos da carne, certamente viverá. Ele não está falando de morte que você vai perder a salvação. Ele está falando de uma morte talvez que não seja a vontade de Deus. Morte dos planos, dos propósitos de Deus para a sua vida. Amém? Porque se o crente vive pecando, ele vive dando brecha para Satanás. E as coisas de Deus simplesmente não dá para acontecer na sua vida por conta disso. É ou não é? Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos da carne, certamente vivereis. Eu não consigo, você consegue, querido.
Eu vim da parte de Deus essa noite para dizer que você consegue. Porque não é pela sua força, é pela força de Deus que está dentro de você. O dia que você entender que você em si mesmo não consegue mesmo, mas é Deus que está dentro de você, daí sim você vai conseguir. Pegou ou não pegou? Você pelo braço não. A palavra fala: maldito o homem que confia do homem e faz do seu braço a sua força. O que é isso? O homem que acha que ele é o cara. Ele fala: maldito é esse homem. E a palavra fala em Provérbios: melhor é o homem que domina o seu espírito do que o herói de guerra. Já assistiu um filme já? Já assistiu o filme Gladiador? Quem assistiu? Levanta a mão. A gente fala: nossa, aquele cara é o cara, ele é o herói, não é? Ele mata todo mundo, ele é muito bom. A palavra fala: melhor é aquele que domina o seu espírito do que o herói de guerra. O que é? A pessoa que tem controle de si mesmo. Amém? É a pessoa que tem controle de si mesmo. Então esse controle vem pelo Espírito de Deus na sua vida. Deus é bom. Eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito de orar em línguas agora. Por quê? Porque orar em línguas faz toda a diferença na nossa vida. Amém? Abra lá agora em 1 Coríntios. Dorme não! Olha lá! Dorme não, Jesus. Aqui não é novela para você dormir não, irmão. Que é a palavra de Deus, que é poderosa para salvar a tua alma. Vai fazer você ser uma pessoa melhor. Fazer você ser um cristão cada vez mais semelhante, igual a Jesus de verdade. É gostoso ou não é? Deus é bom. 1 Coríntios 2:9 diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Meu Deus do céu, se nem olho viu, se nem ouvido ouviu, se jamais penetrou o coração do homem, o que adianta? Do que me adianta se está tão escondido isso? É verdade ou não é? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. O que vai me ensinar então? O que Deus tem preparado para mim? Vamos para o 10. Está comigo? Mas, diga mas. Coisa boa. Deus nulo revelou pelo Espírito. Então essas coisas que estavam escondidas, essas coisas que ninguém ouvia, essas coisas que jamais penetrou no coração do homem, que Deus preparou para nós, Deus nos revelou pelo seu Espírito. Aleluia. Irmão, você acha que Deus ia preparar alguma coisa boa? Deus preparou algo, queridos. Deus preparou algo que jamais alguém soube, que jamais alguém entendeu, que jamais alguém pensou, para nós. E Ele nos revelou através do seu Espírito. Colossenses fala: este é o mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações. Qual que é o mistério? Cristo em vós, a esperança da glória. Ei, meu Deus do céu. A gente tem que pensar mais a respeito dessas coisas. É Cristo em vós, a esperança da glória. Este é o mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações. Meu querido, você vai querer subir no céu, você pode querer conversar com Abraão, você pode querer conversar com Moisés a respeito das coisas que aconteceu, você pode conversar com Davi, pode conversar com José, com as pessoas que você admira. Mas nenhuma delas teve o Espírito Santo morando dentro delas. Porque isso só foi possível quando Jesus morreu e foi até o inferno e pagou o preço do nosso pecado, não só do nosso, mas da humanidade toda, como está escrito lá em Timóteo, e ressuscitou e chegou para nós e falou assim: está aqui, quem crê em mim será salvo. Isso é dádiva, isso é presente, isso é coisa de Deus. A salvação não vem de obras, mas ela é um dom de Deus, é isso que a palavra fala. É um presente de Deus. Ele entregou o Filho dele porque Ele nos ama, e simplesmente ponto final e acabou. Será que você teria coragem de entregar seu filho para morrer por alguém? Ainda mais injusto, pecador, valia nada.
Deus fez isso. A palavra fala que Deus prova o seu amor por ter Ele nos enviado o seu Filho, enquanto ainda éramos pecadores. Talvez para você não surte tanto efeito, mas para um pai, mas para Deus, que era um pai que tinha um único filho, que sempre esteve com Ele, Ele enviou. E talvez a gente ache que Jesus enviou, veio, morreu, ressuscitou, está tudo bem. Mas eu vou te falar, Jesus nunca teve um corpo, e hoje Ele tem um corpo e está sentado à destra de Deus, para te salvar. Porque o pecado ele veio até o corpo, porque o pecado ele veio do Espírito até o corpo. Então Jesus precisava vir do Espírito até o corpo. Ele foi até onde você poderia ir, para que você não pudesse ir mais. Ele foi até onde você não poderia ir, para que você não pudesse ir mais. Então Ele se esvaziou da sua glória e se assumiu em semelhança humana, com um corpo em forma de servo, e serviu a Deus até a morte de cruz. Mas a palavra fala que quando Ele se ressuscitou e Ele apareceu entre os discípulos, e Tomé não tinha acreditado que os discípulos estavam falando a respeito de Jesus, Jesus apareceu entre ele e falou: Tomé, vem cá, toca aqui, ó. Encosta aqui, ó. Põe a mão aqui do meu lado. E Tomé creu porque viu. Ou seja, Jesus ressuscitou, mas Ele ainda tem um corpo e está à destra de Deus. A palavra fala que quando Estevão estava sendo martirizado, a palavra fala que Estevão viu Jesus de pé à destra de Deus. Eu não sei se você consegue entender isso, mas alguém que era espírito, ele decidiu se ter um corpo para o resto da eternidade, simplesmente para nos salvar. Essa foi o tamanho da entrega de Jesus. Para quê? Para te dar uma vida meia boca, para você ficar caindo no pecado? Não. Para você viver uma vida de integridade. Amém? Pelo Espírito. Abra lá, Gálatas 5. Obrigado, Deus bom. Obrigado pela Tua palavra, Pai, que traz luz e esclarecimento, e dá entendimento aos simples, ó Pai. Ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos, ó Pai. Para onde nós iremos, ó Pai? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Obrigado, Deus. Gálatas, capítulo 5, versículo... Vamos começar do começo, vai. Vamos lá do 16. Gálatas, capítulo 5, verso 16. Digo, porém, irmãos, aqui é Paulo falando para os irmãos da Galácia. Diga, Galácia. Galácia. Ai, que coisa bonita. Digo, porém, andai no Espírito. Diga, no Espírito. E jamais satisfareis a concupiscência da carne, ou jamais satisfareis os desejos da carne. Deixa eu ler essa aqui em outra versão para você. 5,16. Vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. É coisa bonita. Ou outra versão: deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês, e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Só mais um. Eu os aconselho a obedecerem somente às instruções do Espírito Santo. Ele lhes dirá aonde ir e o que fazer, e assim vocês não estarão fazendo sempre as coisas erradas que a natureza pecaminosa de vocês quer fazer. Olha que versão chique, não? Digo, porém, andai no Espírito. Andai pelo Espírito, andai sendo guiado pelo Espírito, fazendo as coisas de Deus do Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Amém, querido? O que é andar no Espírito? Deixa eu dar um exemplo para você. Se alguém te xinga, você quer xingar ele também. Amém? Xingar é andar em Espírito? Não. O que é andar em Espírito? Não xingar, nesse caso. Então, se alguém te provoca, e você quer lá socar a cara dele e xingar ele também, e você deixa de fazer isso, pronto, você está andando em Espírito. Porque ou você faz, ou agrada a Deus, ou você agrada a carne. Amém? Não existe um meio termo: eu estou agradando a Deus, não estou agradando ninguém, estou agradando a carne. Não, ou você agrada a Deus ou a carne. Então, fazer as coisas de Deus, amém? É andar em Espírito. Deus é bom. Vamos baixar. 17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito,
e o espírito que é contrário à carne. Eles estão em um conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. O que está falando? Que a meu espírito recriado, a palavra fala que nós aceitamos Jesus, nós recebemos um espírito novo, né? Todas as coisas se passaram, eis que tudo se fez novo, no seu espírito. Então esse seu espírito, ele tem uma guerra com a sua mente antiga, com sua mente que está acostumada a fazer as coisas antigas. É ou não é que isso que está falando? Eles fazem guerra. Então você tem que tomar cuidado, porque ou você está sempre controlando a sua mente, ou ela vai te controlar com os desejos errados, com os desejos antigos. Amém ou não amém? Acorda aí, varão. Dorme não. Mas, 18, mas se sois guiados pelo Espírito de Deus, não estáis sob a lei. Pronto, que lei que é essa, Diego? Eu estou falando para você, é a lei do pecado e da morte. Quando a gente é guiado pelo Espírito de Deus que está dentro de nós, eu falei para você que nós unimos o nosso Espírito com Deus quando a gente aceita Jesus. Quando nós andamos por esse Espírito recriado dentro de nós, a gente vence o poder da nossa carne. Amém? Então, quando nós somos guiados e andamos guiados por Deus, nós não estamos sob a lei dessa lei. Que lei? A lei do pecado. Deus é bom. Então, a gente está chegando, fechando o funil, que a gente tem que andar sendo guiado pelo Espírito. Amém? 19. Eu vou ler bem rápido, que isso aqui é coisa feia. Diga assim, coisa feia. Mais alto, coisa feia. Coisa feia. Dorme não, varão. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, írias, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonaria, coisa ruim, e coisas semelhantes a estas. Passamos rápido, né? Coisa ruim não é passar rápido, irmão. Tudo isso aqui, ó, e ainda ele não acaba, ele fala assim, ó, e coisas semelhantes a essa, ou seja, vou parar de escrever, senão nós não vamos mais dormir. E coisas semelhantes a essas é obra da carne, irmão. Diga assim, carne. Você quer ver se você tem carne ou não? Belisca o seu irmão que está do lado aí. Doeu, irmãozinho? Hã? Ele não fez cara de dor ainda, faz? Belisca? Doeu ou não? Aí. Tem carne ou não tem, varão? E deixa eu te perguntar, a sua carne foi salva? Não. Diego, você está me dizendo que o meu espírito foi salvo? A minha alma eu preciso renovar ela cada dia, e que a minha carne não foi salva? É isso mesmo. Eu quero um versículo. Bom, aí eu gostei. Você quer um versículo, irmão? Vamos para 1 Coríntios lá. Eu quero um versículo que você me prove que a minha carne não foi salva, irmão. 1 Coríntios capítulo 15. De vez em quando eu estou gritando mesmo, porque tem uns irmãos que estão cochilando, viu, pessoal? Fica tranquilo, é de propósito. Tudo tem um propósito na terra. Ei, Deus bom. Eu amo a palavra de Deus, querido. Amém. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. O que você está fazendo, Diego? Vou provar para você que a sua carne não é salva. 51. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Eis que vos digo um mistério. Diga assim, mistério. Se ele vai dizer um mistério, é porque vai deixar de ser mistério, amém? Isso é bom, já é motivo para se alegrar. Nem todos dormiremos. Ele está falando de morte, amém? Mas transformados seremos todos. Diga, transformados seremos todos. Quando? No 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, que estaremos vivos, seremos transformados. 53. Porque é necessário que este corpo corruptível, diga corpo corruptível, se revista da incorruptibilidade. Diga incorruptibilidade.
Amém. E o que é mortal, diga mortal, se revista de imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Então quer dizer que o nosso corpo é mortal, não foi isso que falou? Quer dizer que o nosso corpo é corruptível, não foi isso que falou? E quer dizer que o nosso corpo, ele é a habitação da morte, porque ele só vai dizer tragada foi a morte quando o nosso corpo for transformado. Amém ou não amém? Então a tua carne, querida, fica tranquila, ela não é digna de confiança. A sua carne, tá bom? Tá bom? Porque eu vou falar para você, você pode ser casado, mas passar um tempo, daqui a pouco, se você deixar, sua carne vai querer olhar para a mulher que está do lado. O que é isso? É verdade, irmão. Né? Por quê? Porque é carne. Diga assim, ó, sem vergonha. Vamos, irmão. Sem vergonha. Quem que é? A sua carne, querido. Se a sua carne não estiver em sujeição, ela é perigosa. Amém? Mas nós sabemos que a lei do Espírito da vida te livrou da lei da morte e do pecado. Então, meu irmão, está provado para você, o teu corpo ele vai ser transformado. Amém? Daí nós vamos ter um corpo igual a Jesus, aquele corpo que Jesus chegou e falou: Tomé, toca aqui e tal. Um corpo transformado, glorificado. Aí você vai voar. Amém? Isso vai acontecer, viu, querido? Você vai voar, nós vamos encontrar com Jesus na altura, nós vamos passar as bodas do Cordeiro, 7 anos de festa no céu com Jesus. O povo aqui vai estar com 7 anos de grande tribulação. Depois nós vamos voltar com Jesus como seu grande exército. A palavra fala que ele vai vir montado num cavalo, nós vamos estar com ele. Daí Jesus vai vir, vai prender Satanás e nós vamos reinar um milênio com Deus. O que é um milênio? 1000 anos. Nossa vida tem 80 anos, né? Nós vamos reinar 1000 anos com Deus. Amém? E pessoas vão trabalhar com Jesus aqui na terra, porque é essa terra que nós vamos voltar. Jesus vai voltar e vai guardar. Ele vai prender Satanás. E Jesus vai falar, ele vai mostrar como que se reina com justiça e paz. Jesus vai ter um trono lá em Jerusalém, vai ter pessoas que trabalham para ele, pessoas com o corpo glorificado, que vamos ser nós, a igreja de Cristo. E pessoas vão estar nascendo no mundo, o mundo vai estar continuando normal. Só que vai ter uma diferença, Jesus vai ser o rei dessa terra. E nós vamos trabalhar com ele. Por isso que aquilo que você faz hoje para Deus, por isso que a palavra fala do galardão, né? Tem uma parábola que Jesus fala, ele fala assim, que ele deixou um talento para os irmãos, e depois ele voltou, e ele fala assim: muito bom, servo bom e fiel, você será governador de 10 cidades, muito bom, você será governador de tantas cidades. Por quê? Porque pessoas vão trabalhar para Deus no milênio. Pessoas que foram fiéis nessa vida nossa, vão trabalhar com Jesus naquele milênio. Amém? Vai ser muito bom. Diego, o que você entrou nesse assunto? Eu entrei só para deixar você mais doido. Tem muita coisa que vai acontecer na nossa vida ainda, querido. Pensar nas coisas que vai acontecer no arrebatamento, no seu corpo ser transformado, e nas coisas escatológicas, nos traz esperança. Não fica com medo. A gente fala assim: vai ter o tribunal de Cristo. O que você pensa? Posso perder minha salvação? Não, não pode, querido. Fica tranquilo. Você está salvo. Você está salvo. Amém? Jesus pagou o preço. Aquilo lá são coisas que vão acontecer de forma diferente. Amém? É para ver aquilo que você fez aqui na terra, o quanto que você agradou a Deus ou não. Você vai perder a salvação? Não, não vai perder a salvação. Vai ter recompensas, galardão. Amém, pessoal? Deus é bom. Vamos lá. A nossa alma, ela precisa ser renovada. E o nosso corpo precisa ser subjugado. Amém? Por quê? Porque ele não foi, o seu corpo, ele ainda não foi, ele não foi salvo. Ele ainda vai ser salvo. Você concorda comigo ou não? É verdade ou não é? Então, se eu ando na carne, se eu ando pela carne, eu caminho para a morte. A palavra fala em Romanos que a mentalidade da carne, o pendor da carne, dá para a morte. Mas o pendor do Espírito, a mentalidade do Espírito dá para a vida. Deus é bom. O que você escolhe, querido?
A carne ou o espírito ou a vida? Deus é bom. Vamos voltar lá para Gálatas. Eu quero saber o que acontece na escatologia certinho, Jesus milênio, depois vai soltar Satanás, não vai soltar Satanás, o que vai acontecer, quando que Jesus vai separar o povo bode, quando vai separar a ovelha ruim dos bodes, quando que vai mandar para o lago de fogo? Vem para o Rema Brasil, vem fazer o Rema, que você vai ter aula lá chamada escatologia, lá você vai aprender tudo isso. Eu quero aprender, então você fala com o Leandro para nós marcar um dia. Tem que ser um dia de umas 2, 3 horas para a gente poder dar um conhecimento um pouquinho, né? Mais tranquilo. Daí ele vai falar das obras da carne e coisas semelhantes a essa. Amém? E daí ele fala depois, graças a Deus, do fruto do Espírito. Versículo 22 diz assim: em contraste com as obras da carne, mas o fruto do Espírito, diga meu espírito que está unido com Cristo, amém? É amor, diga amor, alegria, diga alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Aleluia. Olha o que tem dentro de você, meu irmão. Olha o que tem dentro de você. Agora você pensa, eu vou falar, você vai pensar. Amém ou não amém? Se você por acaso ainda não tem esse versículo grifado na sua Bíblia, faça favor de grifar hoje, tá? Mas o fruto do Espírito, você tem amor dentro de você, alegria, paz, longanimidade, benignidade. Qual a diferença dos dois? Longanimidade é uma pessoa que tem um longo ânimo. Conhece a pessoa pavio curto? Não é isso, é o contrário disso. Pavio grande, longo ânimo. Aonde que está? Dentro de você. Amém? Benignidade, o que é benignidade? Benignidade é você fazer, é diferente de bondade. Bondade é você ser bondoso. Chegou agora, né? Caramba, falei, não vi esse moleque que estava aí. Bondade é você ser bom, né? Isso não é difícil de achar. Mas a benignidade é difícil de achar, sabe por quê? Porque benignidade é você fazer um bem para aquele que te quer mal. É ou não é? Pensa numa pessoa que quer mal de você. Não é que ela não gosta de você, ela não quer o seu bem. Uma pessoa que te persegue, que é contra você. A benignidade é você fazer algo em prol dela, algo bom para ela, independente de como ela reage com você. Isso é benignidade. Amém, querido? Deus é bom. Não consigo. Na carne você não consegue, meu irmão. Na carne você não consegue. Pode ter certeza. Amém? Mas você com Cristo, com o fruto do Espírito dentro de você, com o teu Espírito, a unção de Deus, o Espírito de Deus ligado com o seu, você consegue. Benignidade, bondade, fidelidade. Fidelidade todo mundo sabe o que é, né? Mansidão. Ixi, esse é brabo, hein? Repete, mansidão. Vou falar para você, pessoal. A gente está num mundo que tudo é muito rápido. Comida rápida, internet rápido, a gente vê as coisas rápido. Ninguém mais para ler um livro, ninguém mais para estar calmo, né? Isso é uma arma contra a mansidão. A mansidão é uma pessoa. O que significa mansidão? Uma pessoa boba, lerda? Não. Significa uma pessoa que tem o poder sob controle. A palavra fala que Moisés era um homem manso. Mas não sei se você sabe, Moisés, antes dele se encontrar com Deus, ele matou um cara só porque o cara brigou com ele. Você sabia disso, que Moisés matou alguém? Mas a palavra fala que ele era um homem manso. Porque depois que ele se encontrou com Deus, resolveu andar com Deus, a vida dele mudou. Se Moisés lá naquela época, imagine agora você com o Espírito Santo dentro de você. Mas está dentro de mim? Tá, a palavra fala, não sabeis vós que sois santuários do Espírito de Deus, aquele que habita em vós. É ou não é? É ou não é? Eita, mansidão boa. Domínio próprio, fala domínio próprio.
Oxi! Domínio próprio. Onde é que está? Na carne? Não, está no espírito. Amém? Vício, vontade, desejo sexual, comer demais, beber demais, xingar, boca suja, tudo isso é ao contrário de domínio próprio. O que é domínio próprio? Domínio de si mesmo, domínio das suas ações. Amém? Aonde que está dentro de você? No espírito. Quando você começa a crescer espiritualmente, quando você começa a buscar as coisas de Deus, se inclinar nas coisas de Deus, que a gente fala, a gente viu, aquele que se inclina na carne, cogitam das coisas da carne, mas aqueles que se inclinam no espírito, das coisas do espírito. Se a gente começar a cogitar, a se inclinar, a querer ser, a ser mais espiritual, a gente vai ter um domínio próprio, que nem a gente vai acreditar. Amém? Deus é bom. Vou contar uma experiência para vocês. Quarta-feira eu estava me preparando para dar aula lá na Secretaria do Rema. Estou dando aula junto com o pessoal agora, começou segunda-feira. E chegou uma pessoa lá, e eu estava com uma menina e tal, e ela estava endemoniada. Só que eu estava lá dentro e tal. E a pessoa chegou tal, e falou, manifestou 2 vezes hoje e tal. De repente a secretária me gritou, Diego. A menina começou a se manifestar e ela ficou com o olho branco e tal, veio com aquela voz. Simplesmente apontei para ela e falei, cala a boca e sai em nome de Jesus. E botei a mão na cabeça dela. Ela caiu, o demônio saiu. E eu falo para vocês, irmãos, eu fiquei tranquilo. Como se eu estivesse conversando com você agora. Por quê? Porque quando você está sendo guiado pelo Espírito, vivendo, você faz as coisas de Deus, mas não é pela sua própria força. Amém? Eu tenho consciência, eu sei que pelo nome de Jesus que as coisas aconteceram. Mas foi uma experiência tão boa, por quê? Porque você vê que o demônio estava ali, cara, coisa feia mesmo. Botei a mão nela, falei, cala a boca agora e sai em nome de Jesus. A menina caiu, já saiu na hora. Falei, pode levantar que já saiu. Porque você parece que você dá um sentido de que você está meio que protegido quando você anda no Espírito. Parece que você não fica mais, a sua carne não fica tão sensível, sabe? Eu digo assim, quando alguém te xinga, você já quer xingar. Sabe, quando você está à flor da pele? Quando você anda no Espírito, parece que você está meio longe da sua carne. As coisas não têm mais tanto efeito, motivo para você. Você consegue entender mais as coisas, porque você tem mansidão, você tem domínio próprio, você começa a dominar a situação. Porque andando no Espírito, vivendo no Espírito. Amém, pessoal? E é assim que as coisas vão acontecer na sua vida. Estou acabando, pessoal. Quem me dá mais 1 minuto? Quem me dá mais 1 minuto, levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, uns meia hora nós tem já, né? Vamos lá. Mansidão, 23, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. 24. E os que são de Cristo Jesus, quem é de Cristo Jesus? Amém. Aleluia. Crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Deixa eu falar para você, dói ou não dói crucificar? Mas os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Deixa eu te falar o seguinte, vai doer para a sua carne quando você falar, eu não vou fazer isso. Você vai falar, mas como eu não vou fazer isso? Eu tenho que fazer isso, eu sou homem, eu tenho que revidar. Vai doer para a sua carne. Mas sabe que você está crucificando, porque você é de Cristo Jesus. Amém? Vai doer, crucificar dói, mas fica tranquilo, você está amortizando a sua carne, está fazendo com que o teu espírito viva. Cura vai ser fácil para você, viver as coisas de Deus vai ser fácil para você, porque você está mortificando a sua carne. É como você ter 2 cachorros de guerra. É uma história que tem, um senhor tinha 2 cachorros, e eles faziam de vez em quando uma rixa, é proibido, né? Mas só um exemplo. E todo mundo apostava, e ele falou, eu aposto num cachorro branco. E acontecia aquela rixa, tal, 2 pitbull, papapá, barulheira, e o cachorro branco ganhava, e todo mundo ganhava dinheiro, tal. E o menino chegou e falou, senhor, por que você sempre sabe qual cachorro que vai ganhar? Ele falou, porque eu que sou responsável de alimentar esses cachorros. Eu que cuido deles. Eu sou pago para dar comida para eles.
E quando eu quero que um ganhe, eu deixo de dar comida para ele. Para o outro eu dou um monte de ração, para o outro eu dou só um pouquinho, só para ele viver. A nossa vida é desse jeito. Nós temos um espírito que nasceu segundo a imagem e semelhança de Deus, é santo. Mas nós temos uma carne que vai ser salva, conforme a gente leu. Ela precisa ser dominada. E a palavra fala, fazei morrer a vossa natureza terrena. O que é? Vão matar? Não, não é para matar você. É para fazer morrer os desejos da sua carne. Quem faz? Deus? Não, você. Amém ou não amém, pessoal? Amém. A palavra fala que Deus corrige o filho que ama. Se você está sendo corrigido, se sinta amado. Amém ou não amém? Fica tranquilo que a espada corta dos dois lados, para mim e para você, viu? Fica tranquilo, está tudo bem. Então, aquele cachorro que é mais alimentado, é lógico que ele vai sobreviver. Você quer ser espiritual? Tudo bem, meu irmão. Só fazer coisa espiritual. Fala para mim 3 coisas que é espiritual. Fala aí, irmã. Fala aí. Fala uma coisa espiritual. Primeira coisa que vem na sua cabeça. Oração. Orar, beleza, espiritual. Outra coisa que é espiritual. Jejuar, espiritual. Ler a Bíblia. Essas coisas são espiritual, irmão. Você quer ver o que é coisa espiritual? Quando chega em casa, você quer ver novela, você desliga e vai ler um livro. Isso é ser espiritual, irmão. Né? É simples assim. Você quer fazer alguma coisa, tal, fala, não, eu vou tirar um tempo para orar. Isso é ser espiritual, irmão. Você consegue, você sabe ser espiritual quando você quer. Quantos aqui já teve um tempo que falava assim, não, eu vou ser crente de verdade, eu vou fazer isso de verdade. Quem já fez isso? Só eu? 2, 3, beleza, todo mundo. Não era gostoso, irmão, quando você fazia isso? Hã? Eu vou para o monte, eu vou orar, estou ativo. Amém, você sabe ser espiritual, irmão. Quando você quer ser espiritual, você é. Por quê? Porque você nasceu para isso. Você nasceu para ser isso, a imagem e semelhança de Deus. Resplandecer a Deus, ser o bom perfume de Deus, que você vá. Oh, coisa boa. Está feliz, querido? E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. 26. Não nos deixamos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Sai para lá, não quero falar de inveja. Amém, pessoal? Essa é a palavra que eu trago para você. Nosso tempo já acabou. Poderia ficar mais, mas não faltará oportunidades. O importante é você sair daqui sabendo que teu espírito é nova criatura em Deus. Tudo se fez novo, sabe? Tudo. Você recebeu um espírito novo. Jesus falando para Nicodemos, falou, importa você nascer de novo. Ele fala, mas posso eu voltar ao ventre da minha mãe? Ele fala, não, meu irmão, está entendendo tudo errado, não estou falando de carnal. Ele fala, aquele que nascer da palavra e do Espírito, da água e do Espírito. A água representa a pureza, ser limpo, e o Espírito representa o Espírito, que é o Espírito de Deus. Então aquele que nascer limpo do Espírito de Deus, dentro, é isso que ele está falando. Importa você nascer de novo, amém? Então, e depois lá em 16 ele fala, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a mesma continuação da conversa que eu estou falando para você de Nicodemos. Jesus está falando para ele, fica tranquilo, crê em mim, crê no Filho de Deus, e você será salvo, você receberá essa vida, amém? Então essa vida que nós recebemos está onde? No Espírito. A nossa alma, nós precisamos praticar a palavra de Deus, nós precisamos renovar a nossa mente, para que a gente possa viver as coisas que estão dentro de nós, e o nosso corpo precisa ser subjugado. O apóstolo Paulo fala em Coríntios, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas para trás ficam. Isso ele fala em Filipenses. O que ele fala em Coríntios é que ele fala, esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão. O que é isso? Está subjugando o corpo. Ele esmurra o corpo dele? Não, meu irmão, lógico que não. Ele está falando assim, eu não faço o que o meu corpo quer. Eu faço o meu corpo sofrer às vezes, mas eu faço ele servir e seguir a palavra de Deus. Então como que tem que viver? Nós temos que viver sendo renovados na nossa mente, para a gente poder usufruir daquilo que nós temos por dentro, e temos que subjugar o nosso corpo. Tem dia que você não vai querer ler a Bíblia, tem dia que você não vai querer orar, tem dia que você chega na igreja, não quero levantar a mão, quero ficar sentado no louvor. O que você vai fazer?
Vou levantar, eu vou adorar a Deus. Por quê? Porque não é meu corpo que manda em mim. Eu sei o que é bom para mim. É ou não é, pessoal? Criança quer comer todo dia? Quando é novinha? Quer nada. Quer, se deixar come só doce. Mas o pai realmente sabe o que é melhor para ela. O pai bom educa a criança. Fala, vai comer isso e aquilo e aquilo. Não quero, vai comer isso, vai comer. Nada de doce agora. Porque o pai sabe o que é melhor. Amém? Você vê que desde pequeno a gente nasce com esse sentimento de não querer fazer o que é certo. Então temos que aprender a dominar o nosso corpo, subjugar o nosso corpo, trazer ele, falar, eu vou adorar o Senhor. Davi dizia, bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendigo que é o santo nome. Ele está falando, ei, vamos louvar o Senhor. Vem cá, ó, pega aqui, ó, eu vou adorar a Deus hoje. A hora que você está com vontade mais ainda de assistir novela, de não ler a Bíblia, você vai falar assim, é hoje que eu vou ler a Bíblia e vou orar mais ainda. Você vai mostrar quem manda, amém? Você vai estar mostrando quem é maior. Se é a sua carne, que as coisas da sua carne caminham para a morte, ou se é o seu espírito, que caminha para a vida. Não está mais comigo, pessoal, está contigo agora. Você que tem que viver isso aí. Amém? É um desafio nosso de a cada dia. Por quê? Porque o nosso corpo ainda não foi salvo. Mas, quando no ressoar da última trombeta, os mortos ressuscitarão. Quem está morto vai ressuscitar. Mas nós que estamos vivos, quando Jesus chegar, voltar, nosso corpo será transformado. Que coisa linda. Vai todo mundo virar Superman. Amém? O que é isso? É a realidade nossa. Aquilo que nós somos por dentro vai transbordar e vai modificar o nosso exterior. E nós vamos ser por fora aquilo que nós somos hoje por dentro.